Bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um Conexões Ribeirão, aqui pela TV Tati 22 e 522 da NET, TV Tati IN 32.1, TV aberta, e também pela Rádio 79, pela Tati FM 91.3, pelo YouTube e pelo Facebook. É o multiplataforma da TV Tati. E conosco aqui no Ribeirão, né? Conexões Ribeirão, toda semana, sempre uma entrevista toda especial, sempre um convidado escolhido a dedo, né? E desta vez nós temos aqui a grata satisfação e a honra de estar recebendo a nossa querida Andresa Mancuso. Andresa, bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, agradeço pelo convite, pela oportunidade, e é uma honra estar aqui no seu programa. Uma honra toda nossa, né? Sem dúvida. Ô, Andresa, você é ribeirão-pretana nata, não é isso? Isso. Formada em arquitetura e urbanismo, Isso. não é isso? E atua muito na área de design gráfico. Isso há mais de 20 anos, né? É a sua carreira. E também como fotógrafa profissional, né? Menos tempo, uns 5, 6 anos. Né? Eu atuo, na realidade, com fotografia, fotomontagem, essas coisas já faz quase 20 anos, mas como fotógrafa profissional. Né, nessa área mesmo, um pouquinho mais recente. E você trabalha também na oferta de workshops, oficinas de fotografia, Isso. é isso? Já trabalhou como voluntária lá no Museu da Cana, em Sertãozinho, Isso. não é isso? Já tivemos aqui também a Leila Heck, né? Dando uma entrevista, gestora lá do museu. Foi muito legal a entrevista com ela também, né? E você também já trabalhou como voluntária lá na Casa da Memória Italiana. Isso. Né? Interessante, essas duas experiências suas. Eu queria saber um pouco a respeito, né? Tanto lá no Museu da Cana, como lá no museu, lá na Casa da Memória Italiana. Bom, isso tudo começa até pela minha formação como arquiteta, né? E eu tive o interesse de conhecer os dois lugares. A Casa da Memória Italiana, eu estava no coro do Memória de Itália, né? Que é um coro que ensaia lá dentro. Então, eu conheci a casa, o entorno da casa, e tinha, né, o interesse de conhecer internamente, né? Uma coisa bem... A arquitetura lá é maravilhosa, e eu sou descendente de italiano, né? Então, tem toda uma conexão nessa história. E dentro da casa eu pude conhecer a Leila, né? Acho que foi um workshop que eu acabei dando. Conheci a Leila e aí a gente também... tem Museu da Cana, tudo. E aí eu fui conhecer o museu, né? Que é um engenho, né? Se eu não me engano, ele funcionou até 2012, né? Como engenho. E hoje é um patrimônio, né? Da gente aí, está bem conservado. E qual era o seu trabalho, tanto na Casa da Memória Italiana, quanto lá no Museu da Cana? Então, a Casa da Memória Italiana, o que eu tive de contato, assim, o voluntário que eu fiz para eles, algumas fotos, né? Em alguns eventos eu vou, assim, faço algumas fotos para eles mesmo. E o Museu da Cana também. Tem alguns eventos, eles têm muitos eventos. Para quem não conhece, né, que é próximo a Pontal e Sertãozinho, é um museu, assim, aos domingos tem muitos eventos. Para criança, tem comida, né? Eles oferecem no restaurante lá tudo. Tem a visita guiada. Então, é bem interessante. Então, assim, esses dois lugares eu tive esse conhecimento, né? Adquiriu conhecimento, pôde, isso. Colocar ali o seu conhecimento e adquirir mais conhecimento ainda, sem dúvida, né? E eu adoro história. Pois é, olha, essa união da arquitetura, urbanismo com história, né? Com a fotografia. Com a fotografia entrando aí também como mediação, é muito legal, né? E eu costumo falar, Andresa, que a fotografia é espécie de um texto de comunicação. É um documento. É um documento. Né? Um documento, até um documento histórico, né? Mas é uma forma de transmitir também informação e conhecimento. Sim. Né? Eu acho até interessante tocar nesse assunto como documento, né? As pessoas, a gente tem que ter um pouco de consciência em fazer uma fotografia. Porque ela é um documento, né? Pode ser artística, pode ser qualquer tipo de foto jornalística, enfim. Mas ela é um documento. Né? Ter consciência, o planejamento de uma fotografia, para que vai servir. Porque hoje em dia é muito assim, é o clique para lá, clique para cá e... Né? Antigamente a gente pensava, né? Você tinha as 36 poses para falar, eu vou fazer isso, isso e isso. Né?
E hoje em dia não tem mais, né? Mas você, de qualquer forma, admite que há necessidade de uma ciência por trás da fotografia. Sim. Há uma ciência na hora de você escolher um lance, escolher um objeto, uma figura, uma pessoa, enfim, a tomada, né? Sim, É sim. uma expressão usada até pelos cinegrafistas e tudo mais. Isso tudo faz parte de um conjunto de conhecimentos necessários para, no final, se obter uma boa fotografia. Sim. Uma fotografia artística. Porque senão, e não só artística, eu acho que a fotografia é da vida da gente também. Porque senão fica uma coisa banal. As pessoas não sabem mais o porquê fotografam. E aí guarda-se todo esse material no computador, depois a gente não olha mais. Né? Então, se você te perguntar, sua última viagem, você vai pegar no computador, vai ver onde está, ou se perdeu, enfim. Quando não desaparece no meio de tantos arquivos, né? Tem ou quando não se perde, né? Porque você queima o aparelho, ou não faz um backup, que é importante. Né? Então, tem isso também. Né? Andresa, e essa questão, por exemplo, eu lembro, né, das minhas primeiras fotografias, quando criança, era tudo preto e branco, né? E a gente tem um carinho por aquilo ali, a gente tem um amor por aquilo, né? E depois entrou a fotografia colorida. Mas hoje você percebe que muitos fotógrafos e muitas pessoas até preferem o preto e branco, né? Como é que você coloca essa questão hoje da opção pela fotografia colorida e preto e branco? Como é que está essa relação? O que leva as pessoas a ter uma opinião, uma visão diferente delas? Preto e branco, na realidade, é um estilo. Acaba sendo um estilo porque você vai trabalhar contraste. Tem até um pouquinho de Gestalt aí nesse meio, né? De estudo de figura e fundo. Né? Tem algumas coisas que entram, para quem quiser conhecer mais sobre Gestalt, né? Sobre a escola alemã, pode procurar esse conceito. Aí é uma especialização na fotografia. Aí a gente vai agregando conceitos. Né? Sim. Esse conceito eu vi no designer gráfico, por exemplo. Né? Quando eu estava dando aula de CorelDRAW, eu fui pesquisar, vi que tudo isso entra dentro do design, a matemática entra dentro do design da fotografia. E o preto e branco, na realidade, é muito interessante porque, assim, às vezes você fala, eu tenho uma pessoa que está de amarelo, no meio de outras ela está se destacando. Coloca um preto e branco, ela não destaca mais. Então, aí você vai ter uma atenção para a fotografia de uma forma diferente. A leitura da fotografia se torna diferente. Por mais que seja a mesma fotografia. A mesma fotografia, preto e branco e colorida. Isso. Né? Você consegue duas né, leituras diferentes. Leituras diferentes do mesmo objeto, na verdade. Né? Andresa, e você, na verdade, como fotógrafa profissional, como é que você analisaria para a gente a questão do mercado de trabalho do fotógrafo hoje? Como é que você é um bom mercado, não é? Precisa de muita dedicação, de muito esforço, de correr muito atrás? Como é que é isso? O difícil do mercado hoje em dia é que tem muito fotógrafo. Ou muito fotógrafo, entre aspas. Fotógrafo, né? Entre aspas. Você já está levantando uma questão aí, né? Que vale a pena falar um pouquinho também. Por exemplo, não necessariamente você precisa fazer curso de fotografia para ser um fotógrafo, porque você pode ser autodidata, né? E quase que um dom natural da pessoa, Sim. Essa questão de ter o olhar apurado. Um olhar e uma percepção né, do entorno, da realidade especial, né? Só que assim, hoje em dia você tem, os equipamentos são muito avançados, então assim, o celular, ele faz coisas que antigamente não tinha, né? Então assim, qualquer um, eu consigo fazer o efeito X, o Y, tal, com o meu celular, né? Não só as câmeras profissionais, só que tem a diferença do olhar e tem a diferença de técnicas fotográficas que a gente aprende, que não é qualquer um que vai fazer. E mesmo a gente que aprende, a gente treina para fazer, né? Então, por exemplo, eu quero fotografar um animal correndo, eu quero riscar o fundo, eu tenho uma técnica para isso. Né? Enfim, tem várias, se eu for entrar em todos os conceitos, e as pessoas, os fotógrafos não têm consciência disso. Então, quando você pega a foto de um fotógrafo e fala, nossa, ela é maravilhosa, porque ela foi pensada na luz, na composição, né? O trabalho com o casal, com o objeto fotografado, né? Que seja um animal, que seja um casal, tudo. Então, assim, tem todo um preparo, não é simplesmente lá, olha, fica ali, faz uma pose e tira a foto. Faz a foto, né, melhor dizendo. Andresa, mas a gente pode dizer também que o celular popularizou a fotografia, né? De que maneira? Afinal, você está levantando aí aspectos da qualidade de uma boa fotografia, né? É possível tirar uma boa fotografia
com celular? Sim, sim. É possível e até eu dou curso, né? Eu dou workshop de uso de celular. Mesmo? Mesmo. Sem usar máquina fotográfica, usando o É celular. óbvio que assim, não é uma foto profissional, mas Sim. são fotos melhores, fotos pensadas. É isso que eu ia te falar, porque muitas vezes a gente vê uma foto tirada de um celular que eu me apaixono mais por aquela foto do que uma tirada pela máquina fotográfica. Acontece isso mesmo? Acontece, eu posso depois até mostrar algumas fotos, né? E é muito interessante, acontece isso também, eu dou curso a partir dos 7 anos. Então, às vezes a criança faz uma foto muito mais elaborada e sem conceitos com o celular que às vezes uma pessoa que acabou de fazer um curso de fotografia ou, né, um iniciante, vamos dizer assim, né? Com a câmera, uma câmera muito... Né, cheio de recursos um bom equipamento não consiga. Ô, Andresa, agora eu queria explorar um pouco mais esse seu papel como educadora, como professora. Quer dizer, você também transmite esse conhecimento para outras pessoas, né? Como é que tem sido esse seu trabalho como professora de fotografia? Você mesmo organiza as turmas ou você dá aula para uma outra instituição? Enfim, como é que tem sido esse seu trabalho transmitindo conhecimento fotográfico? Eu tenho feito bastante, assim, na Casa da Memória Italiana, né, oferecendo workshop, no Museu da Cana, aos domingos. Ah, tá. Também a gente faz... Atualmente você tem feito ainda esse trabalho? Aos domingos a gente oferece workshop de oficinas, né? Sim. Para o pessoal que está visitando. São oficinas rápidas, mas são alguns toques, né? De chegar perto do objeto. Eu quero mostrar um objeto só, então, assim, como que você faz isso? Dá o foco... Né, o contraluz, ou aproveitar a luz, a iluminação, né, um retrato. Enfim, a gente consegue pegar os conceitos que a gente aprende num curso, que tem uma DSLR, né, ou uma mirrorless, uma câmera mais avançada, e aplicar isso para o celular. Né, o ângulo que a gente usa o ângulo é muito importante. Você pode fazer uma pessoa ficar maior ou menor ou engordar, né? Dependendo do ângulo que a gente pega, o famoso Você quase selfie. se transforma no mágico, com uma câmera ou com o celular na mão, então. Sim. Olha então, só. assim, o celular é um equipamento. Né? Ele deixa a desejar no sentido de, na hora de uma impressão, ele não tem a capacidade de oferecer um arquivo tão grande, né? Uma resolução tão boa quanto uma câmera. Né? Tem algumas coisas que a gente não consegue fazer com o celular. Mas é um equipamento, você tem esse equipamento na mão. E isso me fez criar essas oficinas. Né? Interessante. Engraçado, na minha infância, Andresa, quando a gente tirava fotografia, a gente não falava fotografia, não falava foto, falava retrato, porque geralmente era apenas a pessoa. E hoje você não usa mais esse conceito de retrato, né? Mas ainda existe o retrato ou não? Existe. Explica claro. pra gente aí, o que é o retrato? Em comparação com a fotografia. Hoje em dia, assim, o retrato que a gente fala é retrato de pessoas, animais. Sim, né? Não quase individualmente. Não é uma paisagem, não é uma... Né? Você tem os cortes no corpo, tem alguns conceitos também que a gente consegue passar, mas não é aquele retrato antigo de vamos juntar a família, né? Como era antigamente. Era geralmente né? fotografias familiares, né? Que junta todo mundo. O retrato é aquele documento familiar, né? Vamos dizer assim, né? Muito interessante. Andresa, vamos dar um intervalinho, é rápido, daqui a pouco a gente volta com esse papo aqui muito interessante, tá bom? Daqui a pouquinho, é só para os comerciais aqui, tá? Canções e intérpretes que simbolizam a nossa história musical são relembrados no programa Vinil na Tela. Tem novas vozes e estilos para despertar novas emoções. E nessa viagem musical você vai se surpreender. Vinil na Tela, com Márcia Soares. Aqui na TV Tati. Muito mais Ribeirão. Retornando aqui ao segundo bloco do Conexões Ribeirão essa semana, entrevistando a querida Andresa Mancuso, né? Fotógrafa profissional, né? E nesse segundo bloco nós vamos falar de alguma coisa, né? Alguma contribuição que ela tem dado aqui à nossa cidade de forma muito interessante, que são as suas exposições individuais, né? Uma, inclusive, que está acontecendo ainda, né? Sim, sim. Aliás, nós vamos até antecipar a veiculação do nosso programa,
exatamente para ainda ficar dentro do período do Entrecantos, né, que está acontecendo lá no Shopping Santa Úrsula. Né? Ô, Andresa, mas antes de falar no Entrecantos, que aí vai ser uma parte, né, maior aqui da nossa conversa, você fez uma outra exposição individual anteriormente, que foi da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Fala um pouquinho dessa exposição da orquestra, Andresa. Eu trabalhei na orquestra, né? Eu comecei como voluntária, foi uma situação bem interessante. Sim. E aí eu fiquei, acho que uns 6 meses como voluntária, e o presidente da orquestra, que era o Dr. Cirilo, né? Na época, já falecido, a gente foi para o Festival de Trancoso. E aí ele falou assim, ó, a gente está namorando muito, né, porque o voluntário, ele falou, agora vamos casar, você quer trabalhar na orquestra? Eu falei, quero. E foi uma oportunidade muito legal, né, de trabalhar não só como fotógrafa, mas como designer gráfico também. Eu comecei a fazer revista e tal. E aí, assim, eu acho que a gente tem que não só mostrar o nosso trabalho como fotógrafa, como profissional, mas a gente tem que ter contribuições na sociedade, né? Na parte de cultura, e isso eu cuido muito. Isso aí é um papel, é uma função cultural importantíssima, né? Para a coletividade. Né? E aí eu queria contar a história da orquestra, que é uma história que casa com a minha história, né? Que quando pequenininha, eu ia ao teatro, tudo, e eu me apaixonava. Tinha uma violoncelista que ela tinha um cabelo comprido e ela jogava. Eu achava a coisa mais linda, né? Tanto a parte da orquestra como do teatro, que é na arquitetura do nosso teatro, Pedro II, tudo. E aí falei, depois de tantas fotos que eu fiz, né? Conheci maestros, conheci a orquestra, a estrutura da orquestra, né? O maestro tem uma posição, os musicistas, né, o próprio instrumento tem posições diferentes que dão a mesma nota. Então, assim, eu fui conhecendo a orquestra, a parte técnica da orquestra também, né, e a parte humana também. E aí eu quis retratar nessa exposição. E documentou tudo isso aí através da fotografia. Isso. E você foi a Trancoso também? Participou do festival lá? Fui. Meu Deus do céu! Eu já tive em Trancoso, mas eu gostaria de ver um festival de orquestras lá em Trancoso. E devia ser uma coisa maravilhosa. Foi maravilhoso. Foi no teatro, acho que é Occitane, se eu não me engano é esse o nome. O teatro é lindo, lindo. Ele é aberto, né? Tipo um teatro de arena. Sim. Nossa, foi uma situação maravilhosa, porque eu estava nos ensaios, a gente, né, passeia tudo, mas eu estava em todos os ensaios, eu conheci o Minchuk. Tive a honra de conhecê-lo, né, e outros solistas, grandes solistas na época. E várias orquestras se apresentaram ali. Nessa época foi só o que a gente presenciou mesmo, foi só da Orquestra Sinfônica. Sim, mas tiveram assim, a outras programação era mais extensa, sim. E outras orquestras com certeza se apresentaram. Tinha outros eventos também concomitantes, mas assim, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Legal, muito bom, Andresa. Andresa, agora vamos falar do Entrecantos, né, minha querida? É o foco aqui do nosso programa hoje, tem que ser o Entrecantos, né? Como é que foi? Como é que nasceu essa ideia do Entrecantos? Enfim, você já tinha uma experiência anterior lá na Casa da Memória Italiana e quis retratar isso numa exposição individual. Como é que foi? Isso. Essa exposição, na realidade, assim, eu tenho uma curadora, né, que é a Raquel Jacobi, a quem eu agradeço todo o apoio. A gente sentou para fazer um brainstorm e pensar em uma exposição para a Casa Italiana. Mas eu falei, eu não queria retratar a Casa Italiana, eu queria retratar um lar. Então, não necessariamente precisava ser na Casa Italiana, né? E como eu sou descendente de italiano, né, a casa dos meus avós é de 1970, ainda conservada aqui em Ribeirão. E lá a Casa da Memória Italiana, se eu não me engano, é 1920. Tudo bem, os estilos eu não iria conseguir fazer uma analogia, uma semelhança. Mas o estilo de vida, o estilo de lar, né, que não só a casa, não só quem é descendente de italiano, mas de repente você fala, nossa, isso aqui lembra o meu quarto, essa peça minha mãe tinha, né, um crochê que a minha bisavó fazia, né, a sala onde tem aquela poltrona onde meu avô sentava. Então, assim, são essas delicadezas, esses detalhes entre os cantos, que casa até com suas conexões, né? Tem o nosso canto aqui também, né? Estamos nesse canto. Estamos nesse cantinho aqui da TV Tati, né? Então, são entrelaçamentos de histórias, de gerações. Então, eu quis trazer isso. E na realidade, o Entrecantos eu quero que vire série, né? Provavelmente... essa é a ideia. Eu tenho esse intuito até de fazer, talvez, no Museu da Cana, ou se alguma empresa, alguma instituição também quiser,
da gente fazer de uma forma que eu não mostrei a foto, a casa italiana é um objeto, mas é uma forma diferente de mostrar. Não é o ambiente quarto, mas são os detalhes que compõem o quarto. A religiosidade, né, está presente ali naquele espaço também. Com a catedral, né? Então a catedral aparece, né? O interno e o externo conversando. Olha só. Interessante. Ô, Andresa, passa algumas informações para a gente a respeito dessa exposição. Que dia começou, vai até que dia, como é que está lá a questão dos horários, enfim. Tá. Primeiro eu vou te entregar o material. Ah, que legal! Nossa! Mostra um pouquinho antes de me entregar, mostra aqui para a câmera. Que é da Casa da Memória Italiana. Se é possível, coloque ela assim. Deixa eu fazer diferente. Esse é da Casa da Memória Italiana. Assim, coloca para a câmera. Não, pode chegar um pouquinho mais assim perto de você. Aí, aqui? assim, fica legal, mais legal. E... Essa é a capa do programa, né? Não, esse aqui é o material da Casa da Memória Italiana. Ah, sim. Né, com algumas informações. Tá. Aqui não é propriamente da exposição. Tá. Ela legal. compõe a exposição. Tá. A Casa da Memória Italiana é legal salientar que eles têm visitação, né, visitação monitorada. Quem tiver interesse, entrar no site da casa, depois a gente deixa tudo certinho as informações. E aos domingos tem muitos eventos lá. Na Casa da Memória Italiana, Isso, tá bom. É bem interessante. E aí tem todo um material que eu vou te entregar de... a gente está com uma publicação dentro do Enfim. O Enfim publicou, olha também, que bonito. Na página 15, eles mandaram para a gente, né, algumas informações. Shopping Santa Úrsula recebe a exposição Entrecantos da fotógrafa ribeirão-pretana Andresa Mancuso. Isso. Uma bela reportagem, hein? Então, quem puder... Beleza. Enfim. Muito obrigado. Tá. E eu tive alguns patrocínios. Eu vou agradecer em nome de todos, para não esquecer nenhum. Eu acho que todos foram muito importantes, né? Tanto parcerias, patrocínios, o seu programa Conexões, para mim, foi um apoio, um suporte importantíssimo. Eu só tenho que agradecê-los. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar ao lado, né, de uma exposição como essa, de tanta contribuição aí para a cidade, né? Afinal de contas, é alguma coisa ligada à cultura, ao Sim. patrimônio cultural, e o nosso Conexões aqui tem uma marca muito forte nessa área. Sim. Né? Então, para nós aqui é uma honra a estar junto com honra é você na minha. exposição Entrecantos, tá? E respondendo suas perguntas, a exposição ela vai até dia 15 de maio. Sim. E ela está no Shopping Santa Úrsula, piso 2. Tá. E é aberto, né? Aberto ao público. Nos horários que está Horários aberto. ao shopping. No horário do shopping está aberto também a exposição. Isso. Beleza. Ô, Andresa, e eu queria saber o seguinte, como é que tem sido a visitação ali, como é que foi a divulgação, né, falar um pouco também dessa parte. A divulgação a gente fez, né, no jornal Enfim, fizemos em algumas mídias do shopping e está tendo muita visitação. Muita visitação, Muita que visitação. Ótimo, que legal, hein? A Muito gente tem bom. até um painel interativo, né, para você deixar a sua história, a sua referência com a exposição também. A identificação, né, com as fotos. Nossa, que ideia magistral essa aí, né? A gente deixou isso, vai Marcar criando essa uma relação história. de quem está visitando, quem está, né, indo até lá com aquilo que está sendo mostrado, né? Isso vai criando a história da exposição, Sim. né? Vai criando identidade das pessoas, né, com a nossa história, com a nossa cultura aqui em Ribeirão Preto. Muito legal, Andréia. Como eu estou aqui por esses dias, né, até o feriado, eu não pude estar na abertura, né? Fui representado aí pelo amigo Cordeiro de Sá, né? Estava lá nos representando, mas vou estar agora por esses dias. Nesse final de semana eu vou fazer uma visita ao Entrecantos, né? Legal. Muito interessante. Eu não podia terminar o nosso programa, Andresa, falando um pouco também da época que você morou nos Estados Unidos, né? Afinal, você trabalhou como professora visitante, olha que interessante isso aí, da Western Michigan University. Isso. Né? Como é que foi essa experiência lá, hein? Tudo começou a minha tia, que a gente chama de tia americana, Dr. Karen Blaze, ela morou aqui no Brasil como estudante, com 18 anos. Olha só. Há 40 anos atrás. Então ela me pegou no colo. Gente, tem história isso aí também, hein? Tem. E ela virou tia
E eu queria passar um ano como americana, né, e não como turista, né? Falar, quero vivenciar o que é ser americano, né? O que seria morar em outro país. E ela me deu essa oportunidade ela arrumou esse emprego para mim, que ela é professora dentro da universidade. Ela falou, você vai ser professora visitante. Ela arrumou tudo certinho, morei com ela. E foi maravilhoso, porque lá a gente tem uma coisa que não tem aqui. Eu fiz especialização em educação à distância, uma especialização, não é um mestrado. E lá eu era tida como mestre. Olha que interessante. Então eu pude trabalhar, eu tinha sala, eu pude substituir professor, eu atuei em banca de projetos, né, de arquitetura, que aqui eu não poderia fazer. Então, de certa forma, você se especializou ainda mais nessa sua área de formação, que é arquitetura e urbanismo. Como professor visitante numa universidade de renome nos Estados Unidos, né? Sim. Nossa! E quando eu fiz a especialização de educação à distância, não era um pré-requisito, mas eu trabalhei no departamento de educação à distância da universidade também. Então foi muito legal, né? Eu tive a prática, né? Também de tudo que eu já tinha aprendido, e depois eu fiquei no departamento de design de interiores, como professora arquiteta. Teoria e praxis, juntas ali, né? Nesse trabalho como professora visitante. Que ótimo, hein? Andresa, estamos terminando o nosso Conexões dessa semana, né? Mas eu quero ainda, mais uma vez, convidar a todos, né, para ir até ao Shopping Santa Úrsula e visitar a sua exposição individual, Entrecantos, né? Está lá aberto durante o horário de funcionamento do shopping. Isso. Né? E você tem estado lá em alguns momentos? Como é que é, assim? Sim, eu tenho estado. O pessoal que me conhece, eles têm me mandado mensagem, estou indo para lá. Aí você marca o encontro. Olha que interessante, quem quiser pode pegar através do meu e-mail, Facebook. Tá. A gente está fazendo isso. Muito bom. Né? Então não deixem até o dia 15, né? 15 de maio. Até o 15 de maio. Pegou o Dia das Mães, inclusive, então, aí nesse período. Isso. Né? Quem, né, enfim, a exposição está aberta, né? E não vamos deixar de visitar. Né? Andresa, só tenho a agradecer a sua presença aqui, minha querida. Foi muito boa a nossa entrevista, né? Foi muito bom aí a sua participação, muito legal. E contamos com você aí de outras vezes também para outras exposições que certamente virão. Né? Assim, espero. E você vai ter o espaço necessário aqui para divulgar, para falar sobre esse trabalho. Assim, muito bem-vinda, tá? Muito obrigada, eu agradeço essa oportunidade. Também estou à disposição para disseminar cultura de alguma forma, né? Aqui de Ribeirão e região. Beleza. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? E terminamos então mais um Conexões Ribeirão, prometendo estar aí com vocês na semana que vem com mais um convidado todo especial. Até lá!